Olá, sejam bem-vindos. Mais um bate-papo com Carreira Médica. Doutor Fernando Almeida e eu hoje vamos conversar com vocês sobre o retorno ao presencial. O mundo está voltando ao presencial, graças a Deus. Mas como é que isso afeta os consultórios? Que tipo de aprendizado um consultório deveria ter feito nesse período de pandemia? E aí, Fernando, eu passo a bola para você. Os consultórios estão voltando? Olá, Rogério. Um grande abraço a todos aí. Bem-vindos ao Carreira Médica. Então, o que aconteceu, Rogério? Na pandemia, nós tivemos um impacto tremendo aí sobre algumas especialidades e sobre alguns consultórios. É óbvio, as especialidades afeitas ao tratamento do Covid, da pandemia, tiveram, obviamente, um aumento aí da demanda e da procura. Mas a maioria das especialidades médicas tiveram uma diminuição muito grande no atendimento de pacientes e nos diagnósticos. Para vocês terem uma ideia, houve uma diminuição absurda no diagnóstico de câncer. O número de biópsias, de maneira geral, que biópsias de qualquer órgão, né, que são aquelas procedimentos que nós fazemos para diagnóstico do câncer, o DataSUS mostra que teve uma diminuição de aproximadamente 40% no número de biópsias. Com relação ao PSA, que é uma das ferramentas que a gente usa para o diagnóstico do câncer de próstata, teve um declínio de 30% na realização de PSA, e mamografia caiu em praticamente 50% o número de exames. Com isso, diminuiu o diagnóstico de câncer e o tratamento do câncer. Então, os médicos que fazem essa atuação, e veja, falando de câncer porque é uma doença grave, né? Então, imagina outras coisas. Então, o paciente deixou de ir no consultório fazer check-up, eventualmente deixou de ir no consultório fazer um óculos. E isso causou uma diminuição, e muitos colegas, quando olham isso, quer dizer, ele liga para a secretária, tem consulta hoje? Ah, hoje não tem. O que ele faz? Ele simplesmente deixa, eventualmente, de ir ao consultório, porque não tem o paciente para atender. E isso é uma lição que a gente deve aprender. Então, quando a gente não tem uma atuação direta com o paciente no consultório, o consultório não acabou. Ele continua lá e você precisa continuar atuando ali. Então, a lição que eu diria que é uma das principais que o médico deveria ter aprendido com relação ao consultório aí durante a pandemia é que quando você não está indo lá para atender diretamente o paciente, você deveria ir ao consultório para quê? Para atuar nas bases do consultório. A gestão, o treinamento, a organização. E mais do que isso, durante a pandemia, eu e muitos colegas que eu conheço tiveram uma atuação mais proativa dentro do consultório em relação aos seus clientes. Ou seja, aproveitou esse momento que o consultório estava mais tranquilo de atendimento para levantar os seus clientes, levantar os prontuários, ver os pacientes e fazer uma atuação ativa no sentido, olha, o senhor está na hora de fazer a revisão anual para avaliação cardiológica ou para avaliação do câncer de próstata ou tudo que for necessário naquele momento, e entrando em contato com o paciente. O paciente às vezes não está ligando para o médico porque está com medo, está assustado com a pandemia. Então, quando a gente entrava em contato com esses pacientes, eles ficaram muito satisfeitos e falavam, nossa, doutor, que ótimo, e eventualmente fazia uma consulta por telemedicina, às vezes o paciente estava precisando mesmo conversar com o médico, mandava um pedido de exame para esse paciente, mesmo ele não vindo presencial, mas pelo menos alguma coisa foi feita. E eu tive casos de pacientes que a gente fez no diagnóstico de câncer de próstata devido a essa atuação ativa, ou seja, em contato, aí ele fez os exames, ele tinha um PSA muito elevado, e com isso a gente acabou fazendo, então, a gente beneficiou o paciente e beneficiou o consultório. Então, nós Fernando, tivemos aí quase 2 anos, veja, só para completar, nós tivemos praticamente 2 anos onde a gente teve a chance, uma grande oportunidade, porque
Porque os consultórios são muito agitados, Rogério. A gente não tem muito tempo, às vezes, porque a gente está o tempo todo atendendo e cuidando dos pacientes. E acaba tendo pouco tempo de cuidar do consultório. Nós tivemos praticamente 2 anos para fazer todo o alinhamento, para reajustar, acertar todos os pontos que estavam pendentes dentro da clínica, né? E quem não, obviamente, não está atento a isso, acabou perdendo essa chance. Não, eu ia comentar, Fernando, exatamente esse ponto, que é o tempo livre, ele é um problema quando a gente pensa naquela consulta e naquela receita recorrente que a gente deixa de ter, mas ele é uma oportunidade de organização. Eu fico imaginando, por exemplo, como é que se fortalecem os vínculos de um, de um, de um paciente médico, na medida em que ele recebe, no seu processo de isolamento, que é um processo complexo, e toda consulta ela é um pouco consulta psicológica, né, Fernando? Na hora que você conversa com o paciente, na hora que você leva até ele uma preocupação, no momento que ele está isolado, como é que esses vínculos se fortalecem? Como é que Ah, perfeito. depois esse é aquilo que a gente fala dentro do carreira médica, quer dizer, o paciente bem atendido é o paciente que recomenda, né? Como é que ele vai ficar encantado com essa preocupação do médico dele com a saúde dele? Não, isso é essencial. E para a gente que está aqui no carreira médica, sem a ideia de, olha, tem que encher o consultório de paciente para ganhar dinheiro, não é essa a ideia. A ideia é a gente ser médico, né? Então, e tratar dos pacientes e levar benefício para o paciente, ser bom médico, né? E essa preocupação, é óbvio, o encher o consultório, que a gente escuta aí, propaganda, vem aqui para aprender como encher o seu consultório. O seu consultório vai ser mais ou menos cheio de acordo com o quanto você vai ser um bom ou um mau médico. Não adianta você ficar fazendo propaganda, uma puta divulgação na internet, se você não entrega para o paciente a qualidade que todo mundo quer. Até nós mesmos, quando somos pacientes, o que a gente quer? A gente quer um médico que se entrega à profissão, que seja um médico bom, que seja humano, que tenha essa visão que você perguntou aí, meio psicológica da coisa, né? Porque, imagina, eu tive várias situações agora na pandemia, que porque a gente teve uma atuação ativa aí junto com os nossos pacientes, que a gente acompanha já há muito tempo, a gente conseguiu ajudar essa pessoa, e se ela tivesse ficado mais um ano aí sem passar em consulta, talvez o prejuízo teria sido grande. Então, pensa como paciente o quanto você vai ficar agradecido ao médico, né? Independente de qualquer coisa, de remuneração ou nada. Então, existe a gratidão do paciente por você ter ajudado ele, e do nosso lado existe a recompensa, que é muito maior que financeira, né? Que é a recompensa que a gente tem de, pô, se eu não tivesse ligado, não tivesse atuado de maneira ativa, esse paciente talvez tivesse um prejuízo maior lá na frente quando ele voltasse em consulta, né? E eu acho que é isso que é o legal.